Boa noite, gente. Mais um Papo Tech Confraria. Hoje Carlinha tá distante de novo, essa abençoada. Esse ano ela tá viajando pra caramba, assim. A gente já tentou botar ela na live. Eu acho que esse ano se ela veio em duas foi muito esse ano presencial, entendeu? Mas online ela participa, tá? Online ela tá firme e forte. Tamires hoje também estava meio adoentada, ficou ruinzinha em casa, coluna travada, tadinha. Mas vamos nós receber o João hoje. Vamos falar da reforma tributária de uma forma mais técnica, mais abordar a parte mais teórica da reforma tributária, porque a gente acaba falando algumas coisas diferentes das tantas palestras todas iguais que a gente estava comentando, né? Olha, por favor, se vocês tiverem qualquer dificuldade de som ou de áudio, coloca no chat do YouTube para a gente ver, para a gente corrigir, tá? Queria agradecer muito a Casa do Porto, que nos mandou esse vinho maravilhoso, que eu vou falar agora há pouco, a Fornexus, que é nossa parceira, que grava as nossas lives, transmite e grava. A Via Láctea da Prado Canto, que manda sempre coisinha gostosa para a gente comer. E a nossa próxima live de outubro é sobre reforma também. Tá? Nós vamos falar sobre reforma, nós combinamos falar sobre reforma esse ano, cada live abordando de uma forma diferente ou um tema específico dentro da reforma. A próxima será deixa eu pegar aqui, 14 de outubro, vai ser com o Bruno Cardoso e nós vamos falar sobre o aspecto no ponto de vista das holdings e planejamentos sucessórios, o que muda com a reforma. Porque é um negócio que está deixando todo mundo em polvorosa. Quem tem hold quer fechar, quem não tem não quer abrir, porque não vai ser bom, porque vai ser tudo ruim. Enfim, tem coisa boa, tem coisa ruim. Antes tinha e agora também. Né? Então, nós vamos falar sobre isso com o Bruno, vai ser a nossa próxima live, 14 de outubro, tá? A de dezembro, 3 de dezembro, a gente já vai colocar o save the date, né, Cat? Da live dia 3 de dezembro, que é aquela live nossa da festa, que todo mundo espera ela, entendeu? Todo mundo espera, os convidados, principalmente os convidados, esperam essa. Olha, o nosso vinho, deixa eu falar a fichinha do vinho aqui que o Gil mandou, porque isso eu só sei falar na colinha. Esse vinho, gente, é maravilhoso, da região de Pomerol. Ele tenta fazer Carla gostar de vinho francês, entendeu? Ela não gosta? Ela, mais ou menos. Não é que ela não gosta, mas ela prefere outros. Mas, ultimamente, ela tá até ficando namoradinha dos franceses, de tanto melhores. Que o Gil manda vinho francês pra cá. Ela fala, ele tá tentando. Olha, esse vinho é uma sub-região de Bordeaux, o Domaine de Compostelle, 2015, segundo vinho do histórico Chateau Lacabane, propriedade com raízes profundas desde meados de 1700, localizado num platô privilegiado ao lado dos lendários Chateau Petrus, Trotanois e Clinet. Compostelle carrega em seu DNA a sofisticação e excelência dessa região. Enfim, é de uma região de vinhos muito caros. Não que esse é muito baratinho não, tá? Mas assim, não é tão caro quanto os outros famosíssimos, né? E vale a pena de vez em quando tomar uma garrafinha. Esse vinho tá espetacular, o cheiro só dele. Só pelo cheiro, a gente nem provou ainda, mas pelo cheiro. O João nem provou ainda, vamos brindar, João? Ah, poxa, claro. E sim. A Cat vai ficar com vontade. Tá perdendo. O Gil falou assim, você vai querer 2 garrafas só? Eu falei, só a Carla não tá aí, Gil? Quando a Carla tá, a gente leva umazinha a mais, porque a gente bebe umas 2 aqui batendo papo. Né não, Cat? Olha. É exatamente isso. Falando um mini currículo do João, já apresentando o João João é advogado e professor, tá? É um excelente tributarista. Agora eu estou sabendo que ele está fazendo
doutorado na USP de Direito Tributário, João. Corajoso, hein, João? Rapaz, você é muito corajoso. É mestre em Direito Processual pela UFES, pós-graduado em Direito Tributário pelo IBEF e agora está doutorando em Direito Tributário pela USP. Firme, forte, corajoso. E a gente vai falar sobre a reforma tributária de um ponto de vista mais teórico, né? Mais aprofundado um pouquinho do que o superficial. Então, Cat, quer dar boa noite para o pessoal? Vou te dar a palavra aí. Sim, queria dar, não sei se vocês estão vendo, me ouvindo, mas queria dar boa noite a todo mundo, né? A gente, mesmo não estando presencialmente no Espírito Santo, a gente está aqui com vocês. Estou aqui com vocês. João, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. E a todos que estão, neste momento, nos vendo, nos ouvindo e que também irão nos ouvir e nos assistir, sejam muito bem-vindos aí à nossa live Papo Tech Confraria. Obrigado, Carla. Gente, é uma satisfação estar aqui. Boa noite, primeiramente, a todos e todas que estão assistindo. Muito obrigado pelo convite da Milza, da Carla, da Tamires, que infelizmente não pode estar aqui. Obrigado aí por ter lido o meu currículo, mas tirando o excelente, eu sou advogado mesmo, sou só esforçado, estou aí estudando. E vamos tentar aqui, no nosso tempo que dispomos, e com esse vinho gostoso, cheiroso aqui do lado. Na verdade, foi uma surpresa boa. Eu não sabia que eu ia ser recebido com um vinho e uma mesa assim bonita. Eu não sei se o pessoal está vendo, mas tem uma mesa de frios aqui fantástica. 2 vinhos fantásticos. Eu fiquei até mais feliz ainda. Assim. Eu falei, opa, que beleza. A gente vai tratar de um assunto espinhoso, certo? Que claro que nós não podemos generalizar, mas nós estávamos falando antes de começar, né, Milza? Muitas palestras repetidas, como se aqueles conceitos fossem óbvios, e as pessoas passam por esses conceitos como se óbvios e claros fossem. Por exemplo, competência compartilhada do IBS. Meu amigo, você já refletiu sobre o que você está dizendo? Você tem noção? Vai funcionar redondinho assim? Não. A pessoa quando fala, a competência agora mudou, a competência do IBS é compartilhada. E eu tenho um apreço especial por esse assunto, porque a minha tese de doutorado é sobre a competência compartilhada. Se isso existe, se isso é possível, tá todo mundo tomando isso como a maior verdade do mundo. Você quer outra verdade sobre a questão da reforma? A base ampla. Base ampla. Como se o tributo IBS/CBS, que na verdade é a mesma coisa, só muda a dona, o destino vamos do dizer, dinheiro. A dona e o destino, que é a união, como se fosse um gás. Eles acham que o IBS é um rio. É um gás, ou seja, se expande, ele é expansivo, ele abraça, ele é um tributo abraçador, vamos dizer assim. Só que desculpa, eu já estou até entrando no tema, eu falo igual... Não, aqui eu falo igual assim pobre mesmo. Da chuva, tá? Vai indo. Então, me cortem, porque esse não, mal a gente de professor... não vai te cortar e você vai falar do seu... E a gente não gosta de ficar interrompendo, porque a pessoa está numa linha de raciocínio e tem que seguir, não, mas isso aí. Pode me interromper, porque eu falo realmente demais. Por favor, me interrompam. Não sei se eu... Porque eu sou meio apaixonado por alguns temas e incomodado. Às vezes na verdade eu me incomodo com grande parte das palestras que eu assisto. Às vezes eu fico até pro final por respeito ao palestrante, mas dá uma agonia. Eu não sei se vocês já viram palestras assim. Não, agora, que será do advogado tributarista? Ah, eu vi já. Já viram isso? O que será do tributarista? Ele não terá mais trabalho. O que será do contador? Não vai ter trabalho mais. O imposto vai chegar pronto, João. O contador, tá todo mundo falando... Não, dia desse eu vi um camarada falou assim, cara, você já parou para pensar que agora vai ser um grande DAS? Um grande... Sim, guia de simples. Guia de simples.
E tá tudo certo. Aliás, o contador vai trabalhar ainda menos do que o advogado. Então, assim, somos dois seres em extinção na cabeça dessas pessoas. Porque assim, por que dois seres em extinção? Porque já o split payment já vai dar ao de cada um, certo? Bom, o crédito é amplo. Se o crédito é amplo, vai dar de cada um, a base é ampla, acabou o problema. Eu olho assim e falo, cara, ou esse cara é muito incauto, assim, ele é muito inocente. Esse cara não João, tem você condição. tá sendo educadinho, a gente fala cabaço. Cabaço, pronto, cabaço. Cabaço é uma palavra adequada. E não é possível ser cabaço. Gente, leiam as pessoas... É isso que me incomoda, mas eu gosto do incômodo pra gente ir pra frente. Se vocês pegarem o artigo que falava da não cumulatividade em 1988, não muda muito pro de agora. É aquela desculpa a expressão, a maldita expressão cobrado anteriormente, que surgiu aquela discussão se o crédito é físico, se o crédito é financeiro, lembra? Aí começaram a inventar aquele monte de coisa que não existe. Certo? É por isso que eu digo, e você falou bem, as pessoas são cabaças agora, achando que o problema está resolvido. Que resolveu todos os problemas. Não, tirou a palavra cobrado agora. Então, tá tudo certo. Tá tudo certo aonde, meu amigo? Dia desse, um amigo meu, contador, Davi, então um abraço para ele, deve estar assistindo. Cara extremamente inteligente, muito estudioso, lá de Linhares. Ele é controller de uma empresa, contador, estudioso, a gente troca muita conversa. Ele falou, agora o creditamento, né, João, excluindo essa questão do pessoal, né, do consumo pessoal, o resto, então não tem problema. Não tem problema? O que é pessoal? Porque pessoa jurídica é pessoa, certo? Pessoa física é pessoa. O que é pessoal? É para pessoa física ou para pessoa jurídica? Já começa por aí. Não tinha pensado nisso. Vamos continuar pensando? Tá. Em que dimensão? Em que complexidade? Em que amplitude? O crédito é físico mesmo? É financeiro mesmo? Como já deveria ser antes? Por exemplo, quem aqui que atira a primeira pedra que nunca viu um auto-infração, porque na contabilidade aquele 1,48 não tem? Da tomada de crédito por mobilizado não foi adequadamente colocado. O que faz o fiscal? Glosa como se você não tivesse o crédito. Sim. Como se você não tivesse comprado caminhão, por exemplo. Sim. Ou qualquer outro, tá? X. Aí você fala, aí vem a tal da miséria da tese. Aí o fisco, alguns, dizem assim, não, mas isso não está dentro da não cumulatividade. Isso é um benefício fiscal, certo? Por ser um benefício fiscal, está lá no artigo 16, se não me falha a memória, da Lei Candir, tem que seguir rigorosamente a lei. Se você não seguiu, glosou. Ou pior, às vezes a contabilidade, por uma falha X, não colocou no livro, no CIAP. G, né? No CIAP, no bloco G. Bloco G, CIAP. Acabou o seu crédito. Você pode ter tudo certinho, você pode demonstrar a nota fiscal, você pode demonstrar tá aqui, não tem nenhuma fraude. Peraí. Então, como é que funciona? Agora isso não vai ter mais problema? A tomada é 100% e tá tudo certo? Porque antes também era 100%. Se você pensar, antes da Candir, antes de 96 ou 97, se não me falha a memória, 96 a Lei Candir, né? 96. 96, também não se falava nisso, de tomada de crédito para bem de imobilizado. De imobilizado, Tinha dúvida sobre isso? Não tinha. Veio a Candir que veio começar com essa história, certo? Mas eu queria voltar aqui, mesmo porque eu sou igual o Faustão, tá? Eu pergunto e eu mesmo respondo. Se você deixar, eu vou... Mas essa tomada de crédito irrestrito, eu acho que é a principal interrogação da lei.
onde todos falam que vai ser amplo e restrito, que não vão ter dúvidas, que não vão ter... E eu não vejo dessa forma, assim, nem no texto como está escrito, e eu não acredito na boa intenção do fisco. Eu não acredito em boa intenção de gente, quem dirá do fisco. Exatamente. Não, mas assim, que vai começar a problematizar, é óbvio que vai. Por isso que, aí voltando, vamos voltar ao início. A gente vai fazendo um espiral, assim, né? A gente vai falando lá na frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás. Que era necessária uma reforma, isso é sem dúvidas. Sim, isso é óbvio. Claro. Tá certo? Em que amplitude e de que forma que pode ser discutido? Sim. Tá certo? Então vamos pensar aqui algumas questões. Já que o nosso assunto é bem teórico, vamos pensar aqui de uma forma bem teórica. Se você olhar a Lei Complementar 214, ela trata de algumas situações, por exemplo, responsabilidade tributária, tem aqui. Marketplace, por exemplo, tá aqui. A pergunta que começa, poderia ela tratar? As pessoas estão tomando como se sim. Como se isso fosse normal. Bom, a partir de agora vamos nos adequar. Espera aí. Vamos para a Constituição. Nós temos 3 tipos de leis complementares no sistema. A lei complementar que institui tributo, lá do 154.2, dos impostos extraordinários, certo? A lei em questões tributos residuais, lei complementar, ela institui o tributo, ok? Ela tem uma segunda hipótese de lei complementar, que é a lei complementar que regulamenta aspectos gerais de determinados tributos. A lei 116, por exemplo, é assim. A lei Candir é assim. Ela é a lei 87 de 96 para o ICMS. Ela estipula critérios nacionais para o ICMS, ok? Sim. A 116 é a mesma coisa. Mesma coisa. A 95, que fala como uma lei deve ser escrita, também é uma lei complementar que estipula critérios gerais para questão de leis, ok? E tem a terceira, e mais importante talvez, é a que estipula aspectos gerais, aspectos fundantes, que no nosso caso é o CTN, Código Tributário Nacional, ok? Tá. Sim. A 214 é a 1, a 2 ou a 3? Ixi, é uma mistureba, eu acho, porque ela trata de praticamente tudo. Pois é, aí que tá, aí que vem o problema. Se você ler o 146.3 da Constituição, ele estipula que normas gerais de direito tributário competem a uma lei complementar, certo? E ela é diferente das leis complementares que instituem e que prevêem critérios nacionais para determinados tributos. De modo que esta lei complementar... Ela não poderia ser essa miscelânea, esse coquetel louco aí. Não poderia. Para que serve o CTN? As pessoas não se perguntam isso. Por que nós temos o CTN separado das demais leis? Porque ele estipula critérios fundantes. Ele é uma das bases do federalismo, no sentido de nacionalizar entendimentos que têm que ser nacionalizados. Por exemplo, não pode o município lá no Acre dizer que a prescrição é de 10 anos, enquanto em São Paulo o cara fala que a prescrição é em 5. Sim. Certo? Sim. Então, existem critérios que têm que ser comuns para todos. Essas são as chamadas normas gerais de matéria tributária, em legislação tributária, do 146.3. Aí vem uma lei, essa aqui 214, e enxerta critérios de responsabilidade, dentre outros, de fato gerador, de base de cálculo, e etc., onde não deveria. E aí? Misturou dois tipos de... Deveriam ter 2 leis complementares, tratando dos assuntos distintos, para
vir a partir da emenda constitucional. E eles fizeram uma miscelânea e botaram tudo numa só. Exatamente. Aí você me fala, aí você me diga aqui, o CTN não foi revogado. Tá certo? Uhum. O 124 do CTN, artigo 124, que fala da solidariedade, tá lá, em pleno vigor. Como você interpreta o 124? Aí você fala, qual teria hierarquia? Essa aqui ou o CTN? Não existe hierarquia dentro de leis complementares, ou eu tô doida? Não existe, desde que elas tratem de matérias distintas. O que você está dizendo é o seguinte, o STF diz o seguinte, não existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Sim. Nem entre elas, na verdade. Né? Desde que com base em suportes distintos. Certo. Então, veja, a lei, só que elas têm funções distintas. Com funções distintas, dentro de cada função, ela pode ter hierarquia, sim. Sim. Por exemplo, a lei complementar, que estipula normas gerais no direito tributário hoje, é o CTN, certo? Uhum. Certo. Aí vem essa daqui e estipula também normas gerais. E aí? E aí? E aí? É aí que tá. E aí, quem que ganha? É aí que tá. Esse é um ponto que ninguém fala em palestra. Você já viu isso? Alguém falando isso? Não. Ninguém. Tá todo mundo dizendo, não, porque o marketplace é responsabilidade. E blá, 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 blá. Cara, quando o cara tá falando isso, eu tô falando assim, mas peraí. E o CTN? O cara esqueceu o CTN, jogou fora o CTN. O que acontece com esse povo da reforma tributária? Eles estão entendendo que legislação é igual ilha. Que esqueça todo o resto que existe. Esqueça todo o pedaço da Constituição que existe. Todos os princípios, todos os direitos fundamentais, tributários, sabe o que eu estou dizendo aqui? Sim, sim. Tá? E aqui, ó, essa ilhazinha aqui, ó, pum, transformou o mundo. E que se dane todo o resto. Ah, tem o CTN, quem é o CTN? Isso é uma mera bobagem. É um detalhe. Um detalhe. Vamos falar de outra coisa? Pouca gente talvez parou para pensar. O artigo 154, no 1 e 2, o 1 diz o quê? 1 é a tributação residual, certo? Tá. Diz o seguinte, olha, a União, desde que o tributo seja não cumulativo, certo? E que não tenha bases de cálculo e hipóteses de incidência de fatos geradores de outros tributos, ela pode instituir o tributo residual, ok? Uhum. Você concorda que para haver um tributo residual, você precisa de resíduo, certo? Uhum. Isso é o óbvio, né? Sim. É uma conclusão Óbvia. tautológica até. Tá. Se você precisa de resíduo, como é que você compatibiliza essa ideia de base ampla com o 154.1, que determina uma tributação residual? Uhum. Entendeu? Sim. Então vamos piorar. Se você ler o 2, o inciso 2, o 154.2, que estipula o quê? Tributos extraordinários. Não, você vai ter que falar, porque eu não lembro do 154, então, não. Eu tô falando. Não, Cat, ele não, contador não é igual advogado, Cat, lembra ele. A gente não lembra o 154 então, de cor, você vai ter que falar, ó, 154.1 é residual, beleza, 154.2. O 2, ele fala do quê? Da tributação extraordinária da União. Tá. Certo? E da União, em caso de iminência de guerra ou de agressão externa, a União, para aquele período, ela pode instituir novos fatos geradores. Certo? De caráter emergencial. Emergencial, ok? Ora, se esse 2 determina somente a União, que ela em situações excepcionais institua novos fatos geradores, como compatibilizar este raciocínio com um suposto tributo de base ampla?
Posso piorar? Pode. Vamos piorar. Vamos piorar. Se você abrir essa malfadada lei, porque essa lei é é uma benção. É uma benção. A gente tem que sempre falar de forma positiva. 16 de janeiro de 2025, no artigo 4º, parágrafo 1º do artigo 4º, tá? As operações não onerosas com bens ou com serviços serão tributadas nas hipóteses expressamente previstas nessa lei complementar. Eu só vou ler isso. Aí você fala, peraí. Não onerosa, já foi. Não onerosas. Peraí, meu amigo. Olha só. Então, a lei complementar está dizendo que pode haver tributação não onerosa. Ok? Aham. Sobre itens não onerosos. Vamos pensar na teoria. Então, vamos para a teoria. Aham. Vamos lá para a Constituição. Porque a Constituição diz o que é. Então, vamos ouvir a Constituição? Tá, vamos ouvir a Constituição. Esse 156, ele não trouxe expressamente o princípio da neutralidade? Sim. Sim. Neutralidade pressupõe atividade econômica, certo? Sim. Porque se não pressupuser atividade econômica, não precisa de neutralidade. Neutralidade, certo? É óbvio. exato. Certo? Aham. Assim como a frente tem a não cumulatividade, que caminha para e passo com neutralidade. Aham. São faces da mesma moeda. Ok? E o que pressupõe a não cumulatividade? Atividade econômica. Atividade econômica também. Existe não cumulatividade fora de atividade econômica? Não. Claro que não. Ok. Se a neutralidade é um princípio, inclusive, expresso, que pressupõe atividade econômica, Aham. e a não cumulatividade é um princípio também absolutamente expresso, já antigo, de outras constituições, e agora reiterado, ok? Aham. Isso pressupõe que o fato gerador do IBS obrigatoriamente tem que ser oneroso. Sim. Porque se pressupõe uma atividade econômica, tem que ter. Tem que Gente, ser tem que oneroso. oneroso, tem que ter dinheiro, tá? Traduzindo. Tem que ter dinheiro ali naquela situação. Pronto. O que me leva a crer que o parágrafo 1º do artigo 40, do artigo 4º da lei complementar é inconstitucional. Sim. Ponto. Vamos piorando. Vamos piorando. Qual é a tributação? É isso que as pessoas esquecem. Não, até porque não vamos nem falar de inconstitucional. Ele vai tributar como se não é oneroso. Mas aí ele vai, né? Não, aí vai sair aquelas loucuras, aquelas maluquices da cabeça fiscal que fala assim, né, Cat, que quem já viu... Carla já deve ter visto isso muitas vezes, porque acontece muito, até que depois que acabou a questão da tributação, no caso de permuta, melhorou um pouco, isso ficou mais pacificado. Mas foi uma briga durante anos até isso ficar pacificado, que era a questão de querer tributar permuta. Exatamente isso aí. Okay? É exatamente isso aí. Que como que você... era muito comum arbitrar valores de operações não onerosas. Na verdade, até hoje acontece, só que numa escala menor. Os fiscais já perderam um pouco essa visão, porque começou a perder muita ação, eles foram diminuindo. Mas como que você tributa, como que você cria um fato gerador baseado numa operação não onerosa? É totalmente absurdo isso. Exato. Então, vamos a mais um passo no que nós havíamos falado. Olha só. A tributação, o IBS, o fato gerador do IBS, não é sobre serviços, direitos e bens, certo? Uhum. É sobre operações com direitos, serviços e bens. O que muda completamente a figura. Desde a década de 60, quando se falava de ICM, não era nem ICMS, a principal palavra não era circulação. A principal palavra era operação de circulação. Certo? Veja, então a palavra operação ela já vem sendo trabalhada pelos juristas há décadas, há muitas décadas. E veja, outra obviedade, se nós estamos na Constituição, a Constituição é o maior livro jurídico do país, certo? Toda palavra na Constituição ela precisa ter um pressuposto jurídico, ok? Certo.
de modo que toda operação, ela obrigatoriamente é uma operação jurídica. Não é uma operação econômica. Não é uma operação contábil. Não é uma operação espiritual. É uma operação jurídica. Não é uma operação política. É óbvio. Certo? Olha o que diz o parágrafo 3º do artigo 4º. São irrelevantes para a caracterização das operações de que trata este artigo o título jurídico pelo qual o bem encontra-se na posse do fornecedor, a espécie, tipo ou forma jurídica, avaliação jurídica ou efeitos dos atos ou negócios jurídicos. O que eles querem? A verdade por trás. Eles querem instituir uma espécie de IPMF. Antigo IPMF, que agora depois... Sim. O CPMF virar IPMF. Isso. Eles querem fazer o IPMF. Respirou. Um imposto sobre a circulação do dinheiro. Respirou, o dinheiro circulou. Uma espécie de grande IOF. Como se isso fosse livre. Esse é o problema. As pessoas não estão entendendo a profundidade da questão. Porque não é livre. Não é livre. Porque existem outras partes da Constituição que as pessoas estão esquecendo. Sim. Ele quer cobrar, olha bem, indiretamente, eles estão querendo cobrar imposto sobre qualquer circulação de dinheiro, ou de produto, ou de serviço, ou de qualquer coisa que não pode ter não existe nada na Constituição que autorize cobrar imposto de forma... É como se fosse uma revelia da vida, assim, entendeu? É cobrar imposto à revelia, é isso aí. Aí eles colocam palavras escorregadias. Por exemplo, competência compartilhada do IBS. Olha que coisa horrorosa. Aqui, olha a tributação do artigo 4º, 5, ó. Doação com contrapartida em benefício do doador. Locação. Tudo que antes saía da incidência do ICMS, do ISS e do ISS, sim, eles estão querendo achar. Só que de uma forma muito atécnica. A palavra é essa. Atécnica. Porque assim, se você parar para pensar na linguagem, e a Constituição é assim, a Constituição fala, isso é muito legal, a minha tese passa por isso, a Constituição fala, e eu vou dar alguns exemplos aqui para tentar provar essa minha hipótese. Vamos dizer que eu chamo você para ir na minha casa, tá certo? E eu chego para você e falo assim, Milza, tem cerveja na geladeira. Vou adorar. Pronto. Cat está convidada também. O que eu estou dizendo com essa frase? Que você bebe cerveja, é um pressuposto, óbvio, certo? Que tem uma geladeira, que tem cerveja. Mas eu só disse isso? Não. Eu estou dizendo que você é bem-vinda, eu estou dizendo que fique à vontade, eu estou dizendo que eu gosto de você, tá certo? Mas eu não disse isso. Tá intrínseco. Tá ali, né? Outro exemplo. Uma criança de 5 anos cai e rala o joelho. Começa a chorar. Aí a mãe chega para ele e fala assim, calma, você não vai morrer. O que a mãe tá falando pro filho? Tá dizendo que ele é eterno? Não. Ela tá dizendo assim, fica calmo. Esse machucado não é grave. Isso aqui não vai... passageiro. É passageiro. Você pode ficar tranquilo. Eu te amo, meu filho. Fica tranquilo. Mas ela não disse isso. Disse? Não. Não. Está intrínseco. Está implícito. E o último, para acabar. O camarada chega pro outro e fala assim, você sabe fazer churrasco? Aí o cara, pô, eu sou gaúcho. O cara é gaúcho, de fato. Mas o que ele tá dizendo com essa frase? Sou bom pra caramba Sou bom pra cacete de churrasco. Isso aí. Mas ele não disse isso. Não. Assim é a Constituição. A Constituição faz isso o tempo inteiro. Tá certo? Então, o que está lá no 154.1? O 154.1 é uma regra,
certo? Só para relembrar aqui, se alguém entrou agora, o 154.1 estipula, rege a possível tributação, meu Deus, me fugiu a palavra agora, residual, tá certo? Sim. Da Constituição. Ela está lá, ela não foi revogada. Bem, isso é uma regra, certo? Que fundamenta um princípio do federalismo fiscal. Isso é importante dizer. De modo que ela não pode ser simplesmente esquecida e nem colocada de lado, até sob pena de, inclusive, violar algum cláusula pétrea da Constituição. Aham. Tá certo? Aí vem o IBS, uma ilha que não se importa com todo o resto. Com todo do sistema, Uhum. e vem e está tentando, basta ler aqui a lei complementar, incidir como se fosse um gás. Onde tem brecha, ele encaixa e incide. Uhum. Tá certo? Vou abrir um parênteses aqui que eu lembrei de outra coisa. Você falou de holding. Uhum. Que interessante. Qual que é o problema hoje da holding? Eu não quero dar spoiler da próxima conversa, mas qual que é? É o ITCMD dobrado, certo? Também, de 4 para 8. É outro problema. É um dos principais. Quem é que mudou isso daí? Por meio de qual lei complementar? 214. Foi essa daí. Pera lá, mas não é o IBS? O ITCMD tem outra competência. É estadual, é outro tributo. Pode? E aí? Tá todo mundo com esse negócio, não, porque, meu Deus, domicílio fiscal, não viu? Agora a conversa é domicílio fiscal. Cara, pensa antes. O problema é antes. O problema não é o domicílio fiscal. O problema é, vem cá, você já parou para pensar? Você já foi estudar se essa lei complementar pode mudar a alíquota do ITCMD? Essa lei complementar mexe no ITBI. Na realidade, tá me ouvindo, João? Claro, Estamos. Então, na realidade, ela não, ela toda tem as questões dos comitês, né? Dos que são regionais, que são o estado e municípios, que eles, na realidade, que vão regulamentar toda essa parte, vamos dizer, vai ser um decretão estadual e um decretão municipal, regrado por eles mesmos, né, com as divisões aí, as responsabilidades, mas o poder de aumentar ou não fica pelo próprio estado, tanto que alguns estados da federação, apesar de possibilitar aumentar para 8, não aumentaram e mantiveram a avaliação como é hoje, até nas alterações de decreto. Alguns estados já tinham tributação maior, né, como Goiás, por exemplo, e aumentos de tributações progressivas, inclusive. Então, o Espírito Santo, por exemplo, a princípio, tende a não ter um aumento direto, né? Porque tem observado, tem estados, por exemplo, como os estados do Norte, que já informaram que não vão fazer aumento. Então, isso depende muito das regras que cada estado quer. Ele tem o poder agora de aumentar, de dar manutenção dessa alíquota ou não. Então, eu concordo com você que, em termos de, bem, quem sou eu para falar de teoria jurídica, né? Mas eu acho que a reforma tributária ela tem muitos desafios em termos teóricos, sim, porque a gente não entende do conceito jurídico em si, e a gente tem que fazer a aplicabilidade de diversos conceitos, principalmente da não cumulatividade que você comentou, do creditamento amplo, que trata muitas CIS, e que depende também de um planejamento para as entradas para obter esse creditamento. E que, numa primeira visão, leva a gente a acreditar que muitas empresas vão partir para a informalidade ou para trazer coisas de pessoais para dentro da empresa, voltar àquela era lá antiga que a gente vinha voltar lá em àquela 80. época de 1900 e bolinha, que todo mundo pagava tudo pessoal dentro da empresa, até porque a distribuição de lucro vai sofrer tributação, Exatamente. vai dar uma trabalheira para o contador, menino, isso que eu vou te falar. E assim, Nilza, a gente tem que parar também para analisar que o IVA não é uma invenção, né? Na realidade é mundial. A gente tem sido os últimos a entrar.
É o modelo que a gente queria? Não. É o modelo perfeito? Não. Nossa tributação é muito complexa, né, João? Você sabe melhor que a gente que é advogado tributarista. Só que ela é tão complexa que até para fazer o IVA é difícil. Que ele também, em vez de ser uma coisa só, igual você pega uma notinha quando a gente viaja para o exterior e já Sim. aparece ali IVA, X e vai ser aquilo, não. Ela é tão complexa que teve que fazer toda uma estruturação para a gente sair de um modelo extremamente é, diversificado e difícil de ser apurado. Tanto que eu tenho que ter um contador em cada lugar para poder trabalhar com ICMS, para um modelo que a gente tenta simplificar. Quer dizer, a gente tem 8 anos de uma transição prévia e 50 anos de uma transição total. Parece meio loucura isso, igual você comentou, né? Não, e essa questão que o João está falando da competência, aí sim vai trazer muito trabalho realmente para os advogados tributaristas, porque os advogados tributaristas vão ter que se atentar para isso, que essa lei complementar, ela poderia trazer esse assunto, esse tema, é isso que ele está falando, Cat, da questão da competência. É assunto de competência de uma lei complementar? É aí que tinha que estar isso? Não, e Carla falou uma coisa fantástica que eu esqueci de falar, mas foi brilhante. Olha só, esse argumento de que de fato nós somos os últimos do IVA, né? De fato, outros países instituem. Aliás, nós nos espelhamos principalmente em 3, né? Foi a Índia, foi a Nova Zelândia, se não me engano, e o Canadá. Principalmente, Exatamente. Índia, Canadá e principalmente Canadá e Índia, principalmente. Só que nós esquecemos uma coisa, e esse argumento ele é um pouco perigoso. Ele é importante, mas ele é perigoso. Importante por quê? Porque, obviamente, nós temos que nos espelhar sempre das melhores legislações do mundo, tá? Perfeito. E ele é perigoso por quê? Porque esse espelhamento ele tem que ser filtrado pela Constituição. E é aí que começa o problema. Porque, por exemplo, obviamente, a Constituição da Índia é diferente da nossa. Eu nunca li a Constituição da Índia. Nem eu. Mas certamente é diferente, certo? A Constituição do Canadá é obviamente diferente. Claro. Assim como da Nova Zelândia. Dia desses, eu estava numa palestra, uma colega, que eu respeito muito, ela falou assim, não, porque o professor da Alemanha, que era professor dela, falou que ele não entende. Como assim? É tão complexo, é tão difícil fazer uma mudança legislativa. Era um debate. Falou, mas você tem que falar para o seu professor da Alemanha que a Constituição alemã é só para a Alemanha. E a Constituição do Brasil é para o Brasil. Olha que coisa. Porque assim, às vezes a gente esquece disso. Aliás, o STF faz muito isso. Não, porque esse modelo é brilhante, não sei aonde. Perfeito. Só que lá a Constituição é diferente. Gostemos ou não, a nossa Constituição, como eu disse, eu estou aqui como jurista, não como visionário, não como um economista, e não dizendo o que eu gostaria. Eu estou lendo a Constituição pela Constituição. Sim, sim. E como jurista, eu preciso dizer, realmente, a nossa Constituição, principalmente no tributo, ela é dura, ela é analítica, a competência tributária é regra, e não principiológica, e isso faz uma diferença gigantesca para mudanças. Sim. Isso faz uma diferença gigantesca de um país como a Alemanha, por exemplo, em que a competência é 80% principiológica, para o Brasil, por exemplo. Então aí você começa com esses problemas. Porque aí eu já ouvi, lá no doutorado a gente faz aulas de debate, debate o tempo inteiro, né? Aí tem um colega meu que ele gosta muito de direito internacional, maravilhoso. Não, porque na Suíça, meu amigo, na Suíça, qualquer coisa dá certo na Suíça. É isso que é legal, cara. As pessoas falam assim, as pessoas dão... Não, porque na Nova Zelândia, meu amigo, qualquer coisa dá certo na Nova Zelândia. Na Índia nem tanto, hein? Na Índia não, na Índia é aquele negócio. Mas eu não sei, eu não posso falar da Índia, porque assim, realmente a gente só tem
notícias até negativas, né, de muitas, alimentação, né? de higiene. Então, De assim, só que eu série de tenho coisas. medo de falar, porque às vezes aquilo ali pode ser um recorte de um lugar Pode muito ser, pequeno e que não ou de um represente. fato específico que não represente Exato, o porque isso todo. acontece muito, né? As Aham, pessoas às vezes recortam um aspecto e generalizam do é, aspecto. Então, como eu não conheço, eu tenho dificuldade de falar do que eu não conheço. aham. Mas uma coisa que eu posso dizer, quando nós importamos legislações, isso é bom até um certo momento. Porque senão vira um Frankenstein. O IVA brasileiro é um Frankenstein. Você quer ver um Frankenstein horrível? Horrível. A tributação no destino. Olha, É, gente, a tributação no destino é um Frankenstein. Ontem eu estava numa banca de mestrado, um grande amigo meu, até abraço para ele, Fred, e ele escreveu 220 páginas de um trabalho sobre tributação no destino. tributação no destino. Que tá todo mundo dizendo que é tranquilo. Tranquilo para quem, cara pálida? É. Pensa em transporte de pessoas. Cadê o destino? Pensa em laboratório de análises clínicas. Cadê Cadê o o destino? destino? Pensa em lavanderia, que recolhe a roupa no município, leva para outro Não, município. a gente fala e a quantidade de serviços e de coisas que nós temos que não estão prestadas no destino. Olha bem, E outra coisa, o serviços que a ICMS, pessoa está morando no Brasil, mas está prestando para os Estados Unidos. Então agora não vai tributar mais, que é no destino. Porque hoje, como está a lei, Sim. tá? Como é hoje, sim, se ele presta o serviço com destino uma empresa americana, mas ele está no Brasil, ele tem que pagar o PIS, COFINS e ISS aqui no Brasil. Ele está aqui. perfeito. Ele está prestando o serviço para um cara que está lá, mas não é uma exportação de serviços, ele não está lá prestando. É diferente dele ir lá prestar o serviço, ele ser residente fiscal do Brasil, aí ele recebeu o dinheiro aqui no Brasil, mas ele foi lá prestar o serviço. Nesse caso, não tem ISS, nem PIS, nem COFINS. Tem imposto de renda, só. Contribuição social. Se ele mora aqui e ele presta o serviço aqui, ele recebe o dinheiro aqui, ele tem que pagar todos os impostos, ok? Sim. E agora? Quer dizer que agora a tributação é no destino. Então, quer dizer que se ele está prestando serviço para os Estados Unidos, ele pode morar aqui, ele pode estar sediado aqui, pode fazer tudo aqui, que o destino é os Estados Unidos, então eu não vou ter que pagar mais. Olha bem. Olha, Cat, desbloqueia você para falar aí. Ok, mas Milza, a gente tem que levar em consideração que na Lei Complementar 214, ela trata bem especificamente de quando é levado em consideração o destino. Quando é circulação de mercadoria, quando a prestação de serviço, ela coloca essas situações. Então, não Exatamente. ela não generalizou para tudo, né? Ela disse o seguinte, ó, aquilo que é destino, e agora a gente consegue interpretar isso, eu consigo identificar isso. E aquilo que não é meu, você vai pagar de outra forma. Inclusive, ela coloca a situação de que a determinação das alíquotas, quando é a nível federal e que você conseguir identificar, é o destino. Então, tem várias situações, é porque é muito, a gente está falando, como o João falou, e é importante isso também, de toda e qualquer prestação de serviço, toda qualquer movimentação econômica de um negócio. Então, a gente está falando de toda e qualquer atividade do país que se É, possa exercer. Então, é claro que uma reforma com toda essa robustez não é fácil, como o João falou logo no início, e tem uma composição teórica robusta por trás, que muda muita coisa, que muda muitos artigos, muitas leis, Constituição, Código Civil, Código Tributário, e muito complexa se para um advogado, por exemplo, que queira, é mais tranquilo, mas, por exemplo, para um contador, para o administrador, para o empresário, que ele querer entender a fundo os princípios, a origem, realmente é muito complexo. Parece que você está amassagando aí essas legislações todas que estão anos aí à tona aí no nosso país. Então, realmente, a gente pensar em termos teóricos, eu concordo com o João que parece que é um atropelo, né? Tipo assim, está atropelando algumas situações. Mas quando a gente começa a ler a lei complementar, João, eu falei com a Milson um dia desses, que eu já li várias vezes, sabe, João? E eu só trabalho com ramo de atividade, tá? Então, eu já li. Na realidade, são três ramos em conjunto, né? Que é loteamento, construção, incorporação e acaba locação junto. uhum. Mas são ramos que contratam muitas empresas de outras atividades. Então, eu também preciso entender um pouco mais por causa disso. E cada vez que eu leio a lei complementar,
eu sempre me trago muitas dúvidas teóricas realmente, né? Essas mudanças de conceito de base de cálculo, que está lá no Código Tributário, Uhum. essas mudanças de responsável e contribuinte, que eu não sei se você trouxe isso, que eu não vi assim, o completo, que isso também é uma mudança muito robusta para a gente, né? A responsável pelo pagamento do tributo vai mudar, né? A forma, o momento, isso vai alterar. Não vai ser em 2026, mas vai ser em 27. Então, assim, a gente tem muitas coisas que realmente nessa reforma, que a teoria que a gente estudou a vida inteira, ela agora ela foi modificada e é muito confuso para a gente aprender do dia para a noite. E aí, só para concluir a minha fala, eu concordo quando você fala que a gente ouve sempre a mesma coisa e talvez seja exatamente porque o arcabouço legal é muito complexo de ser entendido a modificação. Uhum. Então, de repente, pode ser também por isso, né? Então, muita gente dando palestras, gerando conteúdo, sem muitas vezes enfocar o foco prático, porque de repente toda essa levada de conceito desse arcabouço teórico, ele fica um pouco prejudicado pelo próprio conhecimento da área mesmo, que muitas pessoas que estão falando não têm, né? E Uhum. outras, por sua vez, focando, João, na parte prática, que eu acho que é que, pensando em empresário, é o que ele quer saber. O que que isso vai interferir na minha vida do dia a dia? Quanto que isso vai mudar, né, no meu cálculo aí, da venda que eu estou fazendo Uhum. pro meu cliente final ou pro meu cliente que não é final, o cliente do meio. Então, realmente, me intriga muito a questão, por exemplo, do conceito de responsável e contribuinte, que é algo que eu leio a lei complementar, eu falo, cara, eu acho que eu sou meia burra, né? Porque mudou muito, assim. Eu não sei a sua Uhum. percepção sobre isso, mas eu acho, falei bem assim, acho que eu tô ficando meio tapado, porque na minha visão mudou consideravelmente. Mudou. E, né, e eu acho que isso é importante, conceitualmente. Mudou demais. Mas aí que tá. Poderia a lei complementar mudar sob responsabilidade? Porque se você tem lá o 124 do CTN, o 125, 126, o 128 da responsabilidade solidária, tá lá. E aí? Mudou? E aí? Não Aí foi. vem pra É hierarquia. isso que o João estava falando, a questão de. Cara, a gente falou isso já com algumas lives de alguns advogados. Uhum. A quantidade de trabalho que vai ter para os advogados nos próximos minimamente 10 anos Tá lindo. é assim. Tá lindo. Dá para ficar rico. Não, tá lindo. Eu tô feliz. Não, dá para ficar rico. Eu É tô sério mesmo. feliz. Eu tô feliz. Outra coisa, que é outra abominação, esses novos princípios, né? É transparência, justiça fiscal, proteção ao meio ambiente e simplicidade. Se não me engano, são esses 4 lá que colocaram no 145. Uhum. Há quem defenda, principalmente os mentores dessa mudança, que esses princípios trouxeram. Eles são novos e trouxeram uma nova roupagem ao sistema. Certo? Uhum. Mas, por exemplo, eu costumo brincar aqui. Será que algum fiscal ou algum operador, né, quando lavrava um auto de infração, ele tinha o intuito de ser opaco? De não ser transparente? De não ser transparente? Não, né? Não, Algum não tem fiscal como, né? aqui, quando lavra um auto de infração, ele matava um mico-leão dourado? Princípio da proteção ao meio ambiente. Será que algum operador da Cefaz ou da Receita Federal do Brasil, qualquer Cefaz do Brasil, falava assim: eu quero ser complexo? Será que alguém falava isso? Então, e outra, será realmente que esses princípios são novos mesmo? Ou será que, por exemplo, a transparência não estava nas bordas de outros princípios? Porque, veja bem, vamos pensar na legalidade, 151 da Constituição. Para algo ser legal, para você compreender a lei, ela tem que ser acessível, certo? E você precisa conhecer, ou seja, tem que ser cognoscível. Para a pessoa, pelo menos uma pessoa de médio entendimento, ter o acesso a isso. Isso não é exatamente a transparência?
certo? Sim. A transparência vem a reboque desse princípio. Uhum. Então, mas agora ele está explícito e não mais implícito. Não mudou em nada. Há quem defenda a tributação com base na solidariedade agora. Já havia essa discussão anterior. O STF sempre afastou. Agora isso voltou. Por quê? Porque agora é justiça fiscal. Como se antes não houvesse uma justiça fiscal e como se hoje a palavra justiça fiscal tivesse alguma amplitude semântica. Algo de novo para... E ela, veja, ela não interfere no regime de competências regradas da Constituição. Não interfere. Ou seja, você não pode, com base na justiça ou na solidariedade, tributar alguém fora da Constituição, das regras de competência. Não pode. O STF já falou isso milhares de vezes. Há quem defenda que sim agora. Então, qual que é o grande problema hoje, teórico, que é isso que eu trato na minha tese, e esse é o grande perigo, na minha modesta concepção. Tem gente que acha isso uma maravilha. Tem gente que está eufórica, soltando fogos. Eu não estou. Por quê? A partir do momento em que você transforma conceitos constitucionais, aí vem outra discussão teórica. Se as palavras da Constituição, principalmente no direito tributário, elas são conceituais ou tipológicas. Eu vou explicar o que isso, a repercussão disso. O que seria tipológica? Então, a palavra renda, por exemplo. Quem entende que renda é tipológica, ela entende que não há um conceito fechado de renda. Certo. O que há é notas de algo que pode ser renda. Tá certo? E que ele modifica-se ao longo do tempo e que você tem uma noção do que seja renda, mas renda ela é fluida, de modo que, por exemplo, a lei pode dizer que renda é outra coisa. Tá bom? Certo. Assim como para serviços, assim como para circulação na época do ICM, assim como para operações e demais palavras, tá? Importação, exportação, não cumulatividade, etc. Já quem entende que a Constituição é conceitual, ela diz, olha, a palavra renda, ela tem um conceito constitucional que todas as leis infraconstitucionais, até o ato normativo, tem que respeitar sob pena de inconstitucionalidade. Isso parece uma conversa etérea, mas não é. Isso tem uma repercussão prática enorme. Gigantesca. Por exemplo, todas as discussões que chegam no STF de direito tributário, direta ou indiretamente, perpassam por isso. Conceito de serviço em plano de saúde. Conceito de serviços nos guindastes, a locação de guindastes. Você lembra? Que disse, serviço é uma prestação de fazer onerosa, tá certo? Sim. Aí mudou. Em 2016, o Luiz Fux disse que não, que na verdade o conceito de serviço é tipológico e não conceitual. Isso deu uma reviravolta em um julgado. Tá certo? Quando se discute questão de renda, incide ou não Selic incide renda ou não? Aí eles vêm com essa discussão teórica toda de volta. Quando você passa para sua ex-mulher na sua pensão alimentícia, incide imposto de renda ou não? Que foi decidido há pouco tempo aí, recente. Tudo isso, gente. É por isso que a verdade, eu sugeri esse tema, porque na verdade eu acho esse tema muito interessante, porque ele é controverso, porém eu acho que não existe essa separação de uma análise teórica e de uma análise prática. Na verdade, eu acho que elas se juntam. Sim. E elas se somam. Você vai ser uma prática muito melhor quanto mais teoria você tiver, e eu serei um teórico muito melhor quanto mais prática eu tiver. Uma coisa não exclui a outra, como muita gente acha que exclui. Sim.
Você fica aí Não, e discutindo não o sexo pode, dos e anjos. não pode ser excludente, até porque senão o papel do tributarista estaria muito limitado. Se a gente estiver falando só de aplicação técnica, olha quantas teses nós tivemos aí ao longo dos anos com discussões teóricas sobre a legislação tributária. Exato. Né? Se a gente for só para a prática, a gente tem uma pobreza muito, muito grande ali. Exatamente. Então, é claro que existem limites. Por exemplo, eu não sei se vocês lembram quando se discutiu se a substituição tributária era inconstitucional ou não. Lembra que discutiu isso? Poxa, tinha advogado que até dia desses ficava arguindo a inconstitucionalidade, mesmo já estando pacificado. Poxa, isso. Claro que aí cansa, né? Aí é bobagem, aí você está perdendo tempo. Porque muita gente... O que o advogado que não entendia tributo, ST, por exemplo, fazia? É inconstitucional, ponto, para. É fácil, né? Porque você corta. Morreu o assunto. É inconstitucional, morreu o assunto. Então não preciso entender o resto. Eu não preciso entender a sistemática mais da ST, porque eu entendo que é inconstitucional. Eu lembro que eu tinha uma colega que falava isso. É muito fácil você ficar falando que é inconstitucional, aí você para, aí você não lê o regulamento, aí você não lê as leis infraconstitucionais, você não entende a contabilidade do negócio, porque você já disse que é inconstitucional. Mas se o STF falou que é constitucional, bola pra frente, cara. Sim. Certo? Sim. Na nossa prática, e vocês veem isso todos os dias, quantas coisas inconstitucionais vocês veem todos os dias? Nossa senhora, vamos falar do ITBI não, né? Na integralização de capital. Pronto. Porque para mim, esse tem uma coroa, tipo, mais inconstitucional aplicado no Brasil hoje. ITBI sob integralização. E esse é gostoso, esse tema é gostoso, sabe por quê? Porque as pessoas interpretam a interpretação errada. Olha que loucura. As pessoas pegaram um precedente do STF que tá certo. O precedente do STF tá certo. Sim. E interpretaram ele errado. Porque ele falou de um caso específico, gente. Específico. Que contabilmente tinha lá umas variáveis que o cara colocou. Colocou uma reserva de ágil. Se não me engano, ele colocou em ágil. Ele colocou a reserva de ágil de uma operação que ele integralizou a maior e que ele queria fugir do ITBI. Cara, foi Era específico. Outra coisa. Foi específico. Pronto. Não, e a pessoa que lê esse voto que você está falando com tranquilidade e paz no coração, vê que ele fala a favor do contribuinte. Sim. Até porque a Constituição ela é literal sobre aquela questão. Sobre isso. Aí, mas quem é que faz isso? É o fisco. O fisco municipal, ele interpreta de acordo com o que ele quer interpretar e coloca aquilo ali num balaio geral. Esse é um problema também. Aí você vê esse problema prático que você vê sempre. Sim. Porque vocês trabalham muito com isso, então vocês veem praticamente todos os dias, certo? Sim. Esse problema prático, ele é o problema mais teórico que existe. Sim. Olha que loucura, gente. Esse problema é um problema de linguagem. Sim. E interpretação que a academia aborda todo dia. Aí eu vejo umas pessoas... para de ficar discutindo linguagem. Para de ficar discutindo isso, que bobagem. Cara, mas você só resolve esse seu problema prático com essas ferramentas aqui. Com essa base teórica aí. É isso aí. E eu vejo muita gente discriminando, achando que bobagem. Eu tenho um perfil lá, né, acadêmico, o nome é breguérrimo, mas é tributário top. Aí eu coloco lá o nome é ridículo. Adorei essa dele. Tipo assim, eu mesmo criei o nome, mas é breguérrimo. Não, você sabe por que eu criei esse nome? Porque não tinha outro. Era tanta variável de tributário, tributário top, tá disponível, eu entrei lá. Deixa eu te falar, é nome fácil, que as pessoas vão guardar. É brega, é feio, mas eu coloquei. E assim, às vezes eu recebo muito comentário lá no direct. Cara, pra que esse livro? Porque você tá lendo, por exemplo, eu estava lendo o professor Rui Barbosa Nogueira, que era o titular da USP. Pô, a legislação mudou, meu amigo. O novo é velho.
O novo é velho. Eu escrevi um artigo agora sobre amplitude. O nome do artigo é Quão amplo é o critério material do fato gerador do IBS? Aham. Eu fui em artigo 1970. Porque a palavra operações, ela já é refletida, ela já é pensada desde a década de 60. Sim. Aí os pensadores dessa bênção bênção aqui, dessa A bênção, gente já deu o nome de bênção. dessa bênção, o que eles fizeram? Eles tiraram circulação, eles tiraram a palavra prestação e acharam que estava tudo certo. Aí você vê, mas peraí. Ó, você quer coisa mais esdrúxula? Se você for lá no parágrafo 8º, se não me engano, se não me falha a memória, o 8º do 156, tá, ele diz assim, olha, serviço é tudo aquilo que não é bem nem direito. Um beijo não é bem direito, é? É serviço? Pelo jeito é serviço. Não, Ked? Um abraço. Não é bem na direito, pelo jeito é serviço, porque deram o nome. Se eu não me manifestar, isso pode ser comprometedor. Um abraço não é bem nem serviço. Agora é serviço, uai. Ou seja, aí volta para a questão teórica. É o número 1 quando você faz quando você conceitua algo. Nunca se conceitua por negativas. Isso é óbvio. A Milza não é a Carla. Eu tô te conceituando em quê? E nada. Nada. É. Esse celular não é areia. Tô conceituando o quê? Isso é uma falácia lógica gritante. Que está na Constituição. Olha que coisa ridícula. Por quê? Porque eles querem que o IBS seja fluido. Eles querem fluido. Que o IBS seja água do rio. Onde tiver buraco, entra. Deixa eu te falar, e cadê aquela regrinha que a gente aprendeu na faculdade que falava que o Estado só pode fazer o que lhe é permitido e que deveria ser, então, nominal cada... Porque o que acontece? O que a gente sempre soube? Que no direito, o que é particular é o que não lhe é proibido. Uhum. Beleza? Então, por que eu não posso matar ninguém? Porque tem uma lei dizendo que eu não posso matar. Uhum. Eu, particular. Ao Estado, a lei é o contrário. É o que lhe é permitido. Exatamente. Né? Então, eu tenho que tacitamente dizer o que o Estado pode fazer. Uhum. Quando eu tento criar um imposto que não tem conceito e que não diz sobre o quê e nem sobre aonde... Perfeito. Você matou o pau. Ele é genérico. Genericidade. Não tem cabimento. Porque... E você concorda que a legalidade pressupõe o mínimo de cognoscibilidade? Uhum. Sim, claro. Se for genérico... E o direito aquele... que todos os advogados escrevem isso nas defesas administrativas, a ampla defesa, porque você só pode se defender de algo que está explícito. De algo que eu sei. De algo que eu sei. É que nossos amigos advogados vão brigar com você, hein, Milza? Vão, mas, gente... Não, mas isso é verdade. É porque eu não sou advogada, então Milza, eu posso falar. Milza e Carla, eu sou advogado, mas eu não gosto de advogado não, tá? Ué, eu não gosto não, tá? A gente tem que... Posso falar que eu tenho um marido advogado, um filho advogado e uma filha fazendo direito. Eu tô lascada. Eita. Carla tá cercada. Carla é uma ilha cercada de tubarões por todos os lados na casa dela. Mas tadinha. Tudo no tributário, Carla? Não. Marcelo não é tributário. Marcelo é administrativo empresarial, Marcelinho é incorporação e agora tá fazendo pós em médicos, e Luana quer ir pro criminal. Deus é pai que tem muito tempo pela frente ainda. Mas todo mundo que tá na faculdade quer ir pro criminal. Aí depois quando termina a faculdade ele escolhe de verdade, entendeu? Uhum. Mas a Mara é boa, tá? Se ela for pro criminal tributário, então... vai ganhar dinheiro, hein? Eu vou até vou ter uma conversa com Luana, vou dar umas ideias pra ela.
É uma área boa. O criminal tributário ganha dinheiro, filha, que normalmente advogado tributarista não entende de criminal e o criminalista não entende de tributo. Então, quando consegue casar os dois juntos, é uma área legal. Uma área boa, é que o Estado precisa, tá? Uma área ótima. A nossa live já esgotou. Já? Na verdade, esgotou não. A gente até passou um pouquinho. Sério? Mas o assunto estava bom, a gente deixou fluir, entendeu? Batemos 1 hora. Cat, tem algum comentário no YouTube? Você tá olhando aí? Você tinha dúvida? Cat, tinha só pergunta? A Ana Moelle, que era hoje, eu não tenho, porque a gente não conseguiu, infelizmente, queria aproveitar e pedir desculpa aqui. A gente não conseguiu transmitir no YouTube da Tasso. Porque a gente transmite a gente transmite nos 2 canais simultaneamente. Então a gente transmite o Igor também comentou, a Manu elogiou, que tá excelente. Manu, a gente até lembrou de você aqui antes. Mas queria aproveitar, como eu estava dizendo, depois nós vamos disponibilizar lá no YouTube da Tasso para o pessoal assistir posterior. Porque a gente divulga os 2 links e muita gente já segue pela Tasso, porque antigamente a gente começou transmitindo pela Tasso. Então a gente tinha já 2 anos de live transmitindo pela Tasso, 2 ou 3 anos, quando a gente fez o canal do Papo Tech Confraria. Então a gente não deixou de transmitir por lá, porque muita gente já se acostumou a assistir lá. Né? Até que que as pessoas se habituassem ao outro canal, falou, não, vamos continuar transmitindo e a gente deixa disponível nos 2, porque o pessoal pode assistir pelos 2 e depois consultar e procurar a live também. E realmente o pessoal no canal da Tasso, o pessoal pergunta muito, porque o canal da Tasso tem muito contador. Tem o pessoal mais técnico mesmo que assiste por lá. Então dá muita pergunta, a gente fica olhando, mas linkado. Aconteceu algum problema? Não, talvez ali na hora da transmissão, né? O canal do YouTube não aceitou. Então, mas a gente vai disponibilizar a live lá, como a Carla falou, a gente vai disponibilizar lá na hora que terminar aqui o ao vivo. Aí sobe o vídeo para lá para o pessoal assistir lá. Que é importante, né? As pessoas, essas ideias não são verdades absolutas. É importante a gente ouvir opiniões, críticas, até pra gente ir aprimorando o raciocínio. Eu vi gosto disso. O professor falando hoje, esqueci o nome dele, professor Clóvis, que eu amo. Maravilhoso, também gosto. Aí eu vi um cortezinho de um vídeo dele falando hoje, sabe o quê? Ainda felizes as pessoas que têm os ouvidos atentos para ouvir ideias diferentes das suas. Porque quando você ouve só elogio, quando você ouve só pessoas concordando com você, você não aprende nada de novo. Nada, absolutamente nada. E quando você escuta ideias e coisas diferentes e pessoas que estão te questionando, debatendo com você, aí você aprende coisas diferentes. Porque pode trazer pílulas de conhecimento ou flashes, insights de coisas que você não havia pensado antes. Hoje você falou tanta coisa aqui teórica que até pela gente não ser advogado, e provavelmente né, Carla? Por a gente não ser advogado, a gente não se atenta muito para essa questão técnica de isso é competência dessa lei? Isso está ferindo alguma coisa prevista em outra lei? Ou ferindo a Constituição Federal em algum ponto? Por quê? Porque não somos da área. Sim. Então, mas mesmo os da área, muitos não se atentaram para muita coisa que você falou aqui. Sim. Então, quando a gente escuta coisas diferentes, com pontos de vista diferentes, é aí que a gente aprende. Sim, e é bom ouvir as críticas do que eu falei. Até porque é um assunto tão novo, né, gente? Sim. É um assunto que está fervilhando. É um assunto que tem pouca coisa escrita. E uma emenda constitucional, acho que de 1 ano e pouco, e uma lei complementar de poucos meses. 6 meses, 7 meses. Né? 16 de janeiro, então 7, 8 meses. Né?
Então, o pouco que se tem escrito é ruim, muita coisa ruim. Tem coisas boas, mas muita coisa ruim. Comentarista de lei que inverte a lei. Já viu isso? Você já deve ter visto isso, né? O IBS incide. Não, olha, incidem o IBS e o ICBS. Poxa, isso aí fazer esse comentário, não precisa de comprar o livro do cara, né? Pelo amor de Deus. É só para escrever diferente, né? O dia desse uma amiga minha me ligou e perguntou: João, qual livro você aconselha sobre reforma tributária? E eu acho, assim, eu vou até fazer um merchan desse, eu não ganho nada com isso, mas é bom, bom. É o livro do Hugo de Brito Machado II, Comentários à Reforma Tributária. Ele é um livro fantástico, eu li de capa a capa, muito bom, tem uns pontos de vistas, assim, bem peculiares, uma visão bem crítica. Claro que eu não li todos, né, gente? Mas os que eu li, esse é bem bacana. Acho que vale a pena. Aí, pra Carla que gosta de botar a lei na cabeceira da cama, Cat. que ela é tarada desse nível, tá? Quando ela fala que ela já leu essa lei complementar e trocentas... ela leu mesmo. Mas tem outro jeito, Carla? Não tem. Não tem outro jeito. Essa lei ela é muito complexa. Então, assim, eu sempre gostei muito de tributária, sabe, João? Então, eu dei aula de planejamento tributário quando eu dava uma graduação, contabilidade tributária. Então, eu sempre gostei muito de tributário. Mas eu acho, é uma lei que, assim, se você fosse parar, eu vou dar um curso da reforma, caso ficaria um mês falando disso. Entendeu? No mínimo. Cada vez no mínimo. Não é? Você ficaria um mês, todo dia, pelo menos 8 horas, falando desse troço. Porque é muito extensivo cada item, entendeu? Você consegue falar de muita coisa, entendeu? Sim. Exatamente pelo que você comentou logo no início. A nossa complexidade econômica, que é o dia a dia, que é o atual, que é mercado, juntada a uma complexidade que a gente já tem no Brasil, que é tributária, isso tudo sendo modificado por algo que não vai ser tão simples quanto a gente imagina. Pensa só. Exatamente. E pensa na hora de sentar todo mundo junto para dividir isso, que a gente nem chegou nesse ponto. Quando a gente vai botar município, estado e federação tudo junto sentado. Mas dizem que vai ser simples. Vai ser dizem lindo. Que o comitê gestor é quase o Superman, né? Assim, quase o... Está atrasado por causa disso, né? Uai, lógico. Você imagina, na hora que você coloca... uma vez eu sentei para participar de uma discussão da reforma de uma legislação municipal em Vila Velha, onde colocaram sentados meio ambiente, urbanismo, procuradoria, tributário. Cara, deixa eu te falar, foram 3 dias de reunião, o pau quebrou e a lei não saiu. Esquece, nós estamos falando todo mundo dentro do mesmo município, tá? Nós não estamos nem falando de município diferente, não. Dentro do mesmo município, não conseguiu sair uma mudança para botar na lei. Não conseguiu. Não chegou a um consenso. Então, assim... eu sei que eu vou extrapolar aqui, eu vou extrapolando. Enquanto vocês não me calarem a boca, cala a boca, João Paulo, eu vou falando. Essa questão da extinção dos incentivos fiscais do nosso estado. Eu não tenho dados, talvez vocês tenham. Quanto que os incentivos fiscais representam no nosso PIB? Eu creio que uma fatia... Olha, é uma fatia econômica gigantesca. Para o estado do Espírito Santo, não só o estado do Espírito Santo, Santa Catarina, Espírito Santo, Goiás, Amazonas, a região da Amazônia. Não, mas a Amazônia não vai mudar em nada, porque vai continuar, né? A Zona Franca. A Zona Franca continua. Ok. Né? Só que o ICMS muda. Sim, e a famosa a barata dos tributos, você sabe qual é a barata dos tributos? O IPI. A barata dos tributos é o IPI, continua. Porque tudo acaba menos as baratas. O IPI. O IPI vai continuar. É isso aí, com força total. Loucura, o IPI vai continuar. A nossa barata.
Cara, eu não tinha escutado esse comentário ainda, A nossa João. barata. Adorei. Tem uma A guerra barata. nuclear que sobra o IPI. Barata, A IPI. barata. Ó, Ó, vou passar. Cat, você vai fazer o encerramento? Você faz o encerramento, já que eu já fiz a abertura? Não, pessoal, obrigada a todos aí pela audiência de sempre, né? Depois, quando vocês quiserem mandar perguntas aí, a gente pode mandar para o João, lá quando vocês forem fazer os comentários após a gente publicar aí a live em ambos os canais. Agradecer o João mais uma vez por ter participado, agradecer aos nossos apoiadores, né? O pessoal da Casa do Porto, sempre com esses vinhos maravilhosos. Não provei Tagil, mas provarei com toda certeza. Mas sendo francês, eu já tenho minhas restrições. E Mas tá muito bom, Cat. tá Esse tá espetacular. excelente. Não, e Milza, como é que é o nome da menina mesmo lá da Tábua? Eu sempre esqueço agora, tô consumindo tanto tempo. Via Láctea. Via Láctea, agradecer o pessoal da Via Láctea, agradecer também a Fornex. E a Maravilhoso. gente volta, né, em outubro agora com a nossa última live, sem ser a live de final de ano, também sobre a reforma tributária, como a Milza já falou. O card já está aí. Queria pedir para os meninos colocarem, se eles puderem, para o pessoal ver. Eu não Você estou vendo no tem o YouTube. card da live de outubro? Ah, beleza, já tá no ar. Já está no ar, então, o Bruno Cardoso, que gentilmente aceitou também nosso convite. A gente sabe que vocês, convidados, sabe, João, colocam o tempo de vocês aqui. E a gente está com o objetivo aí de gerar conhecimento mesmo, trocar informações, né, com vocês que têm o conhecimento da área. Então, muito obrigada, gente. Boa noite e até o mês de outubro com a nossa live aí, também da reforma tributária. Ô, Carla, eu que agradeço. Pô, uma satisfação enorme estar aqui, conversando com a Milza, com você. Infelizmente, a Tamires não pôde vir hoje. Tadinha, Seria tava um prazer com a ela coluna travada. ela estar É a aqui. nossa jovem idosa. Você sabe que ela é a mais jovem do trio, E a mais entendeu? idosa. E a mais idosa. É a nossa jovem idosa, né, Cat? Infelizmente, poxa, mas muito obrigado, honrado por estar aqui. E por favor, gente, quem está assistindo, mande críticas, mande considerações, porque é assim que a gente aprende. E eu gosto de ser criticado, eu gosto se eu souber as respostas também, porque às vezes tem isso também, tá? Eu sou honesto e falo assim, cara, essa pergunta que você está me fazendo, eu não sei não, hein? Eu não sei tudo, claro que não, eu tô aqui aprendendo junto com todo mundo. Aliás, eu acho que nesse assunto reforma tributária, todo mundo está aprendendo com todo mundo. Né? Nós estamos aprendendo juntos, é isso aí. Exatamente. É eu isso acho aí. que nem o Eurico, que é o API, nem aquela galera que tá ali, os idealizadores, eles têm 100% de certeza de tudo. Eu não acredito que também. Até porque a lei mudou muito. A lei complementar, que era uma virou outra. A emenda constitucional, que na teoria era uma, virou outra. E a repercussão prática disso aqui é gigantesca, né? De modo que a gente, de certa forma, a gente não tem nem a noção da amplitude que isso pode tomar. Não temos. A verdade é essa. Foi até inteligente fazer a alíquota teste de 1%. Mas nós não temos noção, né? Nós teorizamos, a gente conversa, mas certeza do que vai dar, ninguém tem. E quem diz que tem é mentiroso, né? João, opa, um brinde pra gente terminar. Brinde. Foi ótimo. Papo Muito obrigado, Tech Confraria, até dia 14 de outubro. Um abraço. Boa noite.